Nesse vídeo você vai aprender as 5 formas de ganhar dinheiro em 2025, só que porém de uma outra perspectiva, pela perspectiva sempre pensando no longo prazo. Primeiramente, o que eu gostaria de mencionar que desde a primeira até a última é entre o menos escalável para quem já tá no começo ainda e até chegar ao último ponto que seria o mais escalável possível. E o que seria algo escalável? É algo que você não, por exemplo, uma pizzaria. Vou dar um exemplo para você agora. Para você montar uma pizzaria, você precisa ter um negócio físico, um espaço físico, precisa contratar funcionário. Às vezes não dá para fazer tudo sozinho. Quando eu falo de algo escalável é que, por exemplo, com o mínimo de pessoas possível, você e mais 2 pessoas ou você sozinho consegue fazer muita coisa e gerar muita recorrência, o que eu vou focar bastante nesse vídeo é na questão de recorrência. Porque quanto mais recorrência que você tem dentro da sua vida mesmo, mais estabilidade você tem. Porque quando você trabalha com a questão de recorrência, a sua taxa, o que é recorrência basicamente? Assinatura, clientes pagando para você de forma mensal ou até mesmo anual, que daí você pega o valor anual e divide por mês e vai dar aquele valor específico. Só que quando você cobra anual, você já pegou toda aquela parte daquele ano e só tem que tratar o cliente bem e focar numa palavrinha que chama LTV. Porque quando você foca no LTV, você consegue transformar, na verdade assim, transformar melhor ainda a experiência do usuário naquilo que você está fazendo, naquele ponto. Porém, quanto mais tempo o cliente ficar com você, por exemplo, se ele ficar pagando para você 5 anos, você vai ganhar mais e mais e mais, entendeu? Essa é a lógica por trás. A primeira forma que eu vou falar para vocês sempre é o quê? Edição de vídeo para quem está no começo. Prestar serviço para edição de vídeo. Por quê? Você vai pegando prática para depois montar as suas coisas também. Ah, mas não é tão escalável como você está falando, não. Mas comparado a uma CLT é muito melhor e assim, não tem nem comparação, porque você trabalha na sua casa, não sei o que e tal. E outra, uma edição de vídeo simples, hoje em dia deve estar mais caro. Mas quando eu estava pagando o quê? Uns 2 anos atrás era 70, 80 reais por vídeo. Isso é edição simples, imagina as mais complexas. Então assim, e conforme você vai fazendo mais rápido você vai ficando. E assim, toda essa parte de edição de vídeo entra em criação de site, freelancer, tudo para você ir aprendendo a como colocar na prática. Porque o segundo ponto que eu vou comentar com você é criação de conteúdo digital. Ah, mas eu nem sei como é que monetiza, mas não tem problema. Hoje em dia, mesmo com essas IAs tudo, o pessoal ainda prefere uma pessoa real, que tem experiência, que sabe o que está falando, e não é só um roteiro criado por uma IA. Basicamente, a pessoa sabe que, por exemplo, usa as IAs para para facilitar a vida, mas ela dá um direcionamento correto. Porque o que adianta você ficar gerando conteúdo por IA, sendo que assim, aquilo ali é puro fake, né? Vamos falar a verdade. Terceiro ponto que eu quero comentar também para esse ano, que vai ser fundamental, isso que a gente já está no quase dia 20 de janeiro já, basicamente é a questão de automação e o no-code, né? Porque assim, cada vez mais as próprias empresas vão pensando assim, como que eu posso facilitar para ter mais ainda ajuda, por exemplo assim, em vez da programação, vou dar um exemplo de programação. O que é esses termos que eu falei, automação e no-code, que eu vou explicar para você agora. No-code imagina assim, ó, que você tem um caminho mais fácil que em vez de você aprender a programação pura, você aprende só a lógica de programação. E dentro da lógica de programação você vai linkando, vai colocando como se fosse encaixando as coisas e fazendo a sua lógica, sem precisar fazer no código especificamente. E as plataformas de automação que estão vindo, por exemplo, um chatbot para WhatsApp, não sei o que, uma automação para Instagram, que quando o cara manda uma mensagem, que daí entra ManyChat, né? Que daí ManyChat é uma ferramenta que quando você, não sei se você já viu, quando comenta no Instagram, agora tá no TikTok também, quando você comenta uma palavra específica, vai uma mensagem, uma automação direto para a pessoa também. Esse é o terceiro ponto que eu falo para vocês que vai render muito e muita dinheiro. E o quarto ponto que eu quero comentar com vocês é a questão de criar conteúdo. É isso aqui que eu estou fazendo, de maneira simples, prática e dinâmica, porque vai chegar no ponto que até as próprias IAs de vídeo vão começar a superar até o Hollywood da vida. Não sei se vocês estão vendo a questão dos protestos que estão tendo, né? Dos dubladores, de todo mundo, dos atores de Hollywood, porque é capaz dos caras querer copiar e já era e acabou, e meter marcha com IA, né? Então, assim, todo aquilo que era dado a só um pequeno grupo de pessoas, uma pequena elite, basicamente agora vai poder, as pessoas em si vão poder ter acesso a isso aí. Só que imagina que cada um agora vai poder criar a sua série, o seu filme específico, contando a sua história, seja o que for, com as IAs, entendeu? Isso que esse ano aqui, eu acredito que nem já teve, né? O ano passado foi bastante evolutivo na questão das IAs de imagem, porque hoje em dia qualquer prompt que você coloca lá, o negócio sai muito bom, comparado a antigamente, que eu peguei o começo das IAs.
Então você imagina que hoje você vai poder, já tem gente, né, fazendo influenciador fake, como assim? Influenciador que é uma IA, basicamente, que você vai colocando lá o prompt, vai fazendo tudo lá e já era. Mas ainda eu acho que não é o ponto. O ponto ideal é você fazer... Pessoal, se você tá curtindo o conteúdo, deixa um like, se inscreva aí. É você pegar e criar você mesmo. Porque quando você tem a sua marca própria ali, você mesmo ali por dentro, você pode... Aí entra o quarto tipo de renda, que seria o quê? Patrocínio, afiliação. Afiliação é o quê? Por exemplo, eu tenho um produto X que vale, sei lá, R$100, eu dou 50% de comissão para quem vender. Se você vender usando o seu link, você vai ganhar 50% de comissão. É muito melhor que ter patrocínio às vezes, porque se você tem uma gama de pessoas que sempre está entrando ali de maneira, vamos falar assim, que seja recorrente, né, várias pessoas novas entrando, então a sua chance de ter venda também aumenta. Lógico, é bom sempre ter um patrocínio ali para pelo menos assim, esse mês não foi tão legal, eu posso ir lá fazer e na verdade, tipo, escalar mais, né? Ponto. O quarto ponto também entra na criação de cursos, tal, etc. Mas cursos que realmente agrega. Não adianta nada você chegar aqui e começar a meter um louco e falar que só porque você fez com IA ali vai dar certo e boa. Não. É fazer um negócio que realmente você fez, passou por aquilo ali e é válido, entendeu? E falando agora, voltando de falar de SaaS, né? Software como serviço. Basicamente, software como serviço é o quê? É você pegar, automatizar algum processo e dentro desse processo você cobrar uma assinatura. Por exemplo, assim, mas pode ser software, que nem... Eu vou dar exemplo de uma plataforma que chama Wallbox, que eu conheci o dono na época, que basicamente era o quê? Você paga mais barato, você paga por mês e aí recebe tipo 5 cosméticos baseados no seu perfil de beleza, especificamente, por exemplo, cada mulher, sei lá, quem for lá, quem quiser lá, basicamente você escolhe e tem esse caminho aí que você tem perfil de beleza e conforme vai, tipo, acho que, se não me engano, você vai colocando o que quer, tal, etc, eles vão te mandando. Só que se você juntar esses produtos, um atrás do outro, os 5 produtos vai dar muito mais caro que a mensalidade. Então, por isso que o cara sai ganhando. E chega todo mês na sua casa. Então, mexe com a questão de preguiça, praticidade. É muito mais fácil de você lidar e não ficar se preocupando. Todo mês vai chegar na sua casa. Se não me engano, tem até... eu acho que algumas plataformas diferem. Tem uma outra também que é Glambox também, que ou é depois do dia 15 ou antes do dia 15 de todo mês, basicamente, que começa a fazer as entregas. Aí eu não lembro como que é específico de cada um. Mas um SaaS basicamente é isso, ou que nenhum, vou dar um exemplo melhor. O Netflix é um SaaS, como assim? Netflix você paga uma mensalidade e tem acesso a um determinados conteúdos e serviços. O SaaS é isso, basicamente é isso. E é o mais escalável, porque quando você faz a primeira vez, você tem que validar ele. Validou com os primeiros clientes que você tem, depois é só você ir pensando como ir melhorando cada vez mais. E outra, quando você valida o SaaS, você não, lógico que sempre vai ter que fazer algumas modificações, atualização, etc. Porém, todavia, é algo que não é, vamos falar assim, de maneira recorrente, nossa, toda vez a mesma coisa, sabe? Você só vai amplificando aquilo que já existe. Por exemplo, que nem carro. Todo ano lança carro novo. Eles só vão melhorando aquilo que já tá ou vão meio que assim, tirando algumas partes, modificando, tal, não sei o que. Entre aspas, era para melhorar, mas não é toda vez assim, né? Melhora um ponto ali, o ponto aqui e tal. Às vezes piora, porque às vezes acha que vai dar uma economia ali e tal. E no final do dia, assim, basicamente um SaaS o melhor é isso, porque quando você tem, que nem do carro é físico, né? Agora do SaaS, aí, filhão, é serviço puro, é só digital. Você pode pegar o mesmo serviço que você está fazendo aqui, a mesma plataforma que você tem aqui, você pode oferecer em outro idioma, em outra língua. E é o futuro da internet. Assim, para mim ainda a internet não chegou no ponto de estourar, que eu não consigo, assim, ainda não vi. Lógico que quem é fluente em várias línguas consegue, mas eu ainda não vi assim a questão tipo assim de um cara lá da Turquia começar a ver meu conteúdo porque já é traduzido automaticamente para a língua dele, entendeu? E isso que é o ponto de virada mesmo de chave. E assim, pessoal, lembrando que nem todas essas que eu comentei, é tudo pensando que nem para você chegar no ponto de ter o seu próprio software, né, no caso. Porque é melhor você ter assinatura, recorrência e assim, todos esses você pode criar uma recorrência, pode. Só que todos esses vai exigir um pouco mais de você sempre. E assim, o final, o melhor é jogar para uma plataforma, um SaaS no caso, porque é muito mais forte, é muito mais escalável e outra. Você consegue lidar e ainda, assim, uma modificação que você faz agrada não só o cliente, agrada a todos, porque todos vão estar utilizando da mesma forma possível, entendeu?